Irmãos, nos próximos minutos eu gostaria de caminhar com vocês sobre um pensamento que está fundamentado, na verdade, sobre uma palavra que se encontra dentro de um versículo de João, capítulo 1, o versículo 11. Este versículo, nós iremos voltar para ele mais no final da mensagem, mas eu gostaria de colocá-lo aqui como uma base para o nosso raciocínio ao longo desta palavra. O versículo 11 de João, capítulo 1, vai dizer o seguinte: fala a respeito de Jesus. Diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse texto vai falar a respeito de pessoas que receberam e outras que não receberam a Jesus. E eu quero pensar com você hoje a respeito da sua e da minha capacidade de receber. O título da palavra de hoje é preciso saber receber. Sei que é muito mais comum nós falarmos a respeito do doar, entregar-se, conseguirmos vencer o egoísmo a ponto de nós darmos algo de nossa vida. Doe dinheiro, doe sangue, doe seu tempo. Nós falamos muito sobre isso, mas hoje eu gostaria de refletir sobre algo que vem ainda antes do dar. Afinal de contas, nós costumamos só entregar ou só podemos entregar aquilo que nós já recebemos. A mesma coisa fala do amor de Deus. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Portanto, se nós negligenciarmos a capacidade de nós recebermos algo, seja primeiramente de Deus, em segundo, daqueles que Deus coloca no nosso caminho, nós estaremos perdendo uma das maiores bênçãos que Deus tem preparado para a nossa vida, porque Ele costuma nos oferecer bênçãos, mas muitas vezes nós não temos a capacidade de receber. Parece estranho? Mas eu creio que você vai se identificar com isso ao longo dos minutos que nós queremos refletir sobre o aprender a receber. Jesus fala a respeito da bem-aventurança de dar. Ele vai dizer num texto que não se encontra nos evangelhos, mas que é citado pelo apóstolo Paulo em Atos capítulo 20. Paulo cita uma palavra de Jesus que nós não lemos nos evangelhos, mas é muito provável que Jesus foi falando isso por algumas vezes. Isso se transmitiu de um para o outro de forma verbal e chegou até o apóstolo Paulo, que disse que ouviu daquele que ouviu de Jesus essa frase: mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus considera aqui, eu quero deixar bem claro no início, que o doar-se é uma das principais virtudes cristãs. Ele é mais elevado. Mas primeiro nós vemos aqui é bem-aventurado aquele que recebe, mas ainda mais aquele que dá. Mas a pergunta é: você já aprendeu a receber? Porque muitas pessoas não aprendem a dar porque sequer aprendem ou aprenderam a receber. E confesso que muitas vezes o receber é uma dificuldade para todos nós. Você vai se identificar com essa realidade de que receber algo de uma outra pessoa nem sempre é tão fácil assim. E essa palavra me veio ao coração justamente neste programa, onde nós, se fôssemos estar em uma rotina normal, estaríamos reunidos para celebrar a ceia do Senhor. E nós vamos entender o quão importante é nós termos a capacidade de receber para que a gente possa usufruir e realmente ter em nossa vida o melhor de Deus. Porém, existem algumas dificuldades que fazem com que a gente não consiga desenvolver a habilidade de ter do outro algo entregue a nós, receber algo que nos é presenteado. Nós temos dificuldades às vezes de lidar até mesmo com elogios. Quando alguém nos elogia, a gente fica sem jeito, não sabe bem o que responder, fica um clima um tanto diferente, porque às vezes estamos com aquela dificuldade de receber algo que vem do outro. Muitas vezes temos dificuldade com o receber porque o nosso orgulho não nos deixa. Você conhece essa situação?
você está precisando de uma ajuda, você precisa muito de uma ajuda, mas você não fala para ninguém, você tenta resolver tudo sozinho, porque o seu orgulho não permite telefonar para o seu melhor amigo, que com certeza estaria disposto e preparado para lhe ajudar, mas a incapacidade de vencer esse orgulho faz com que você faça sozinho, tente fazer sozinho, muitas vezes consegue, mas não da mesma forma que seria com a ajuda do seu amigo. Porém, o orgulho não permite que muitas vezes a gente consiga receber ajuda das pessoas. É difícil para nós receber também algo, se torna difícil porque nós, ao receber, reconhecemos que somos insuficientes. Quando nós precisamos carregar uma coisa que excede a capacidade de força física nossa, nós percebemos que faz muito bem ter a ajuda de mais uma pessoa. Hoje mesmo aqui carregamos um armário. Eu sozinho teria talvez machucado as minhas costas, teria inclusive destruído o armário, porque ele talvez iria cair no meio do caminho, mas quando carregamos em dois, o armário se tornou leve, diminuiu o peso, mas muitas vezes nós relutamos com a ideia de chamar alguém, de pedir uma ajuda e de aprender a receber. E nós queremos entender hoje o tamanho da bênção que existe em aprender a receber as coisas dos outros e, por último e de forma principal, receber as coisas do Senhor. Quero mencionar 3 coisas que costumamos ter dificuldade em receber. A primeira coisa vai aparecer aqui na tela para vocês. Provérbios capítulo 12, o versículo 15 vai dizer que o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio recebe os conselhos. Outra tradução vai dizer: o sábio ouve os conselhos. Muitas vezes nós temos dificuldades em recebermos conselhos e ensinamentos de outras pessoas. Se você está assistindo essa palavra já até aqui, já conseguiu superar alguns minutos de ficar atrás da tela, já excedeu a média de 1 minuto ou 2 que alguém costuma assistir um vídeo, é porque provavelmente você já está num espírito aberto para querer aprender alguma coisa. Mas quando isso vai ferir a nossa forma de viver, nós costumamos ter a dificuldade de receber uma palavra de alguém. Às vezes nós estamos atentos até o período em que essa mensagem começar a contrariar algo em minha vida ou em minhas ideias. Por isso nos fechamos e deixamos de receber algo talvez que seria precioso, iria gerar um crescimento na nossa vida, mas nós temos dificuldades. Você talvez já conheceu pais que tiveram muitos problemas com os filhos. Os filhos às vezes estão numa fase difícil e muitos ou quase todos eles passam por uma fase assim. Mas quando outros pais tentam alertar esse pai a respeito dos desvios de conduta dos seus filhos, muitos pais se fecham e dizem: não, com o meu filho não acontece isso. Não acreditam, ignoram todos os conselhos dos amigos, dos professores, todos passam a estar errados e surge um bloqueio dentro dos pais pela incapacidade de receber conselho e ensinamento de uma outra pessoa. Você consegue começar a perceber a necessidade que nós temos de aprender a lidar com o recebimento de algo que vem dos outros, e percebe o quanto nós deixamos de crescer na vida quando nos bloqueamos para aquilo que vem do outro. Nós sozinhos não podemos ter todas as experiências infelizes da vida. Gosto de uma frase que diz assim: é bom você aprender com os erros dos outros, porque você não vai ter tempo de cometê-los todos sozinho ao longo da sua vida. O mesmo vai acontecer nos conflitos entre casais. Muitos casamentos somente foram à ruína pela falta de aceitabilidade de uma das partes ou de ambas dos conselhos externos. O homem ou a mulher se recusa totalmente a receber os conselhos externos e por isso muitos casamentos sucumbem. Não é pela falta de conselhos,
mas sim pela falta de capacidade de recebê-los. Gosto de um outro provérbio que quero ler, está no capítulo 19, os versículos 20 e 21. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. É muito mais seguro nós recebermos do que darmos conselhos. Nós estamos muitas vezes prontos para dar o nosso palpite, mas muitas vezes estamos fechados para receber a instrução de outras pessoas. Fiquei muito feliz essa semana ao receber uma ligação de um leitor dos nossos livrinhos que por acaso estava justo com um livrinho de casamento que eu escrevi há muitos anos atrás, e ele pediu para receber mais desses livrinhos porque ele disse que se tivesse lido aquilo antes e tivesse ouvido certos conselhos, o seu primeiro casamento não teria caído em ruínas do jeito que caiu. E ele estava num outro relacionamento e ele disse: pastor, eu quero mais dessa literatura porque eu não quero que um segundo casamento venha a arruinar-se. O entender de que conselhos externos podem trazer bênção sobre nossa vida libera um potencial de crescimento tremendo que Deus, aqui nós vemos nos provérbios, coloca como desejo para a nossa vida. Portanto, primeira coisa, vamos aprender a receber o que? Conselhos, ensinamentos morais e éticos. Quando alguém vem colocando alguma coisa sobre os seus olhos que você não deveria ter, algo que você deveria eliminar de sua vida, lembre-se, neste momento em que seu ego é ferido, você tem a capacidade de receber ou de não receber estes ensinamentos. O segundo ponto que gostaria de mencionar para nós é a capacidade de receber ajuda prática. Eu desejo que nós não venhamos a chegar numa situação extrema com tudo que está acontecendo agora, de realmente precisarmos mendigar o pão. Mas uma das habilidades que Deus nos dá é de saber receber ajuda de forma humilde de outras pessoas. Se nós olharmos a vida do apóstolo Paulo, ele, como pastor, como apóstolo, ele foi alguém que tentou ao máximo mesmo, não ser um peso financeiro para a igreja. Ele vai escrever isso para a igreja de Tessalônica, onde ele diz que trabalhou com suas próprias mãos para não ser um peso para ninguém. Mas aí chegou um ponto na vida de Paulo onde ele não conseguia mais se sustentar sozinho e precisou de ajuda. E ele escreve então, olha que bonito, ele escreve para a igreja que compartilhou com ele essa atitude de dar e receber. Ele escreve para a igreja de Filipos, no capítulo 4, o versículo 16. Nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós, pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviaste ajuda. Paulo está agradecendo aqui à igreja que lhe ofereceu uma oferta para que ele pudesse se manter. A pergunta é: se você chegar numa situação em que precise receber a ajuda de outras pessoas, você estaria com o coração disposto a receber? Olha, conheço pessoas que às vezes estavam tão orgulhosas dentro da sua posição social que elas morreriam de fome, mas não baixariam o ego para receber a ajuda de alguém. Existe uma necessidade muito grande de nós aprendermos a nos humilharmos e receber a ajuda de outras pessoas. No período em que estive como seminarista na Alemanha, foi um tempo em que eu vivi recebendo muito ajuda de outras pessoas. E não faz parte do meu estilo querer ficar recebendo ajuda todo o tempo. Gosto de uma independência, gostaria de não pesar para ninguém, mas ali foi um período onde muitas pessoas vinham e ajudavam-me de forma financeira, prática, para que eu pudesse me sustentar no tempo dos estudos na Alemanha. E era muito estranho quando uma dessas pessoas chegava para mim. Eu lembro de um casal que nem tinha uma condição de vida a ponto de você achar que estivessem esbanjando. Aquilo que eu recebia não era a sobra deles, era um sacrifício que eles faziam para que eu pudesse receber. E o sentimento que nós temos muitas vezes
é de que nós gostaríamos de uma independência total. Mas Deus nos mostra que Ele nos criou para que nós pudéssemos viver em um círculo onde nós aprendemos a dar, mas lá na frente também venhamos a saber receber aquilo que os nossos irmãos têm para contribuir em nossa vida. Esta é a segunda coisa que nós precisamos aprender: receber a ajuda dos nossos irmãos. Lembra do armário que nós carregamos juntos? Quantos armários você já não tentou carregar sozinho? Quantas coisas você já fez sozinho e acabou se machucando pelo simples fato de não conseguir receber ajuda dos outros? Mas agora eu quero ir para o nosso terceiro e mais importante ponto dessa noite. Eu gostaria de refletir com vocês a respeito da capacidade e da necessidade que nós temos de saber receber as bênçãos e as misericórdias de Deus. Até mesmo quando se trata de Deus, nós precisamos desenvolver a humildade e a capacidade de reconhecer de que nós precisamos de sua graça. Talvez pareça fácil para você, mas nem sempre é. Muitas pessoas não tomam a ceia, não estão em uma igreja, não estão buscando ao Senhor porque eles simplesmente entendem que eles não precisam de Deus. Eles não precisam de sua graça, não precisam de sua misericórdia. Porque quando nós estamos no estado de entender que ou nós recebemos de Deus ou nós não somos nada, então nós estamos saindo de um lugar de autossuficiência, onde nós achamos que podemos tudo sozinhos, e começamos a entrar no trono da graça de Deus, aonde nós reconhecemos que Ele é Deus e que se Ele não nos perdoar e não derramar sobre nós a sua misericórdia, não seremos nada. Você percebe como a capacidade de receber está fortemente ligada ao vencer os nossos orgulhos? Olha, nós temos o costume na Igreja de Deus de celebrar o lava-pés. Talvez para muitos isso é desconhecido, mas a Igreja de Deus tem essa tradição e tem uma visão de que quando lemos João capítulo 13, vamos ler a respeito do lava-pés, nós lemos ali como uma ordenança, pois Jesus falou que nós seríamos bem-aventurados se nós as praticássemos. E Jesus fala de que nós, assim como Ele lavou os pés dos discípulos, os discípulos deveriam lavar os pés uns dos outros. E é uma cena muito linda a do lava-pés. Quando nós estamos ali num círculo, nós separamos normalmente os homens e as mulheres, mas eu gostaria de que você respondesse a seguinte pergunta: o que você acha que é o desafio maior? Lavar os pés do seu irmão ou deixar que o seu irmão lave os seus pés? O lava-pés tem um ensinamento fantástico que traz para nós o equilíbrio entre a capacidade de ajudar o outro, capacidade essa que facilmente ainda nos deixa orgulhosos por ter feito alguma coisa. Facilmente pessoas que têm boas ações, gostam de postá-las nas redes sociais, ainda saem orgulhosos de ter dado. O entregar algo nosso para o outro ainda não demonstra necessariamente uma humildade. Sim, eu estou entregando algo de mim para o outro, mas ainda assim pode estar enraizado, o ato de ajudar o outro pode estar enraizado no próprio orgulho de querer parecer uma pessoa de boa caridade, que faz caridade aos outros. Agora, o fato de você saber receber, deixar que um outro lave os seus pés, é um desafio, ao meu ver, um tanto maior, porém enriquecedor. Você já parou para perceber que no final de nossa vida, nós precisamos cada vez mais dos outros que nos cuidem, assim como nos cuidaram lá no início da vida? Talvez Deus permitiu isso para que no final da nossa vida ainda tivéssemos uma humildade para reconhecer que não somos autossuficientes e que o nosso coração precisa aprender a receber a ajuda do próximo. Agora eu quero chegar ao ponto final, quero falar sobre a Santa Ceia. O apóstolo Paulo vai falar no texto a respeito da Santa Ceia. Ele vai dizer em 2 Coríntios que ele recebeu algo do Senhor, e isso ele também
passa para o outro. Olha só, o apóstolo Paulo recebe o ensinamento, ele aprende do Senhor e isso ele transmite para a igreja. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Hoje nós não temos a ceia, mas eu gostaria de que você pensasse nesses dois elementos, o cálice e o pão. Ambos foram algo precioso. Juntos, eles representam algo precioso que Cristo entregou para nós. O seu sangue derramado na cruz e o seu corpo que foi ferido e pregado lá na cruz do Calvário. Quando nós tomamos a ceia, se nós não tivermos a capacidade de receber do Senhor, estaremos rejeitando o principal ensinamento da Santa Ceia, que é: eu, miserável homem que sou, mereceria estar na cruz cravado naqueles pregos, mas Jesus Cristo pagou o preço lá na cruz pelos meus pecados. E quando nós tomamos o pão e tomamos o cálice e recebemos em nossa vida, nós estamos recebendo e reconhecendo que precisamos do perdão de Deus sobre as nossas vidas. Muitas pessoas não tomam a ceia. Muitas delas, porque o orgulho ainda está tão grande dentro dos seus corações, a ponto de achar que não precisam do sangue e do corpo de Cristo entregue em favor deles. Muitas pessoas ainda estão se sentindo tão autossuficientes, tão capazes, a ponto de não precisarem receber o corpo de Cristo. Hoje eu gostaria de que nós refletíssemos a respeito da capacidade que nós temos de receber do Senhor. Você é aquele que gostaria de só lavar os pés dos outros? Ou você é alguém que está disposto a receber a ajuda de alguém outro na sua vida? Somos pessoas que estamos dispostos a receber conselhos, instruções externas dos nossos amigos da igreja para que a nossa vida seja purificada através do ensinamento? Ou somos pessoas fechadas que queremos fazer tudo sozinho, queremos aprender as coisas sozinhos e não precisamos da ajuda de ninguém? Eu desejo que nós possamos desenvolver cada vez mais a capacidade de receber, porque a maior bênção está escrita aqui: veio para o que era seu. Mas sabe o que aconteceu com a maioria, o que acontece até hoje com Jesus? Os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aqueles que disseram: sim, eu recebo, porque eu preciso de Jesus. Cristãos não são pessoas melhores, são pessoas que reconhecem que o seu estado é pior. E essas pessoas que reconhecem a necessidade de Jesus, olha o que acontece com elas, aquelas que desenvolveram a capacidade de receber Jesus e reconhecer que precisam dele. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você quer receber essa palavra? Você quer receber Jesus em sua vida hoje? Você reconhece que sozinho não é nada? Você reconhece que Jesus Cristo precisa nos dar a sua misericórdia alcançada lá na cruz do Calvário? Que Deus nos ajude a aprender a viver uma vida equilibrada entre o receber de Deus, o dar ao próximo e receber do próximo novamente e dar ao próximo. Esse é o círculo que Deus nos colocou neste mundo, um círculo onde um depende do outro, um precisa saber ajudar o outro, assim como precisa saber a receber ajuda do seu próximo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos dê a capacidade de receber as suas bênçãos com um coração humilde, reconhecedor da necessidade que nós temos de ter Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.